Olá, uma boa noite para você. Moradores do Rio de Janeiro tiveram momentos de pânico nesta manhã. Após uma operação policial, 25 pessoas morreram. E você vai ver também, Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Dr. Jairinho e Monique pela morte do menino Henri Borel. Ministro da Saúde Marcelo Queiroga presta depoimento na CPI da Covid-19 no Senado. Tem também os dados da pandemia no Brasil e o Instituto Butantan vai suspender mais uma vez o envase de doses de vacinas contra a Covid-19. Os detalhes destas e de outras notícias você confere aqui e agora no Edição Brasil desta quinta-feira, 6 de maio de 2021. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, morto em 8 de março desse ano. O MP também pediu a conversão da prisão do casal, de temporária para preventiva. A defesa de Dr. Jairinho disse que só vai se manifestar quando tomar ciência da denúncia. Os advogados de Monique ainda não se manifestaram. E uma operação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro deixou 25 mortos e provocou um tiroteio intenso na manhã desta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil do Estado, 24 mortos são suspeitos, mas não deu detalhes sobre quem deles são e o que faziam quando foram baleados. A outra vítima é o policial civil André Farias, atingido na cabeça. 2 passageiros do metrô foram baleados dentro de um vagão na estação Triagem e sobreviveram. Um morador foi atingido no pé, dentro de casa, e passa bem. Todos os policiais civis também se feriram. Segundo a Fogo Cruzado, que registra dados de violência armada, esse é o maior número de mortes durante uma operação da polícia em uma comunidade desde o início dos levantamentos da plataforma em julho de 2016. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que endurece as penas para os crimes de furto e estelionato com o uso de dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets e celulares. Veja os detalhes na reportagem de Rafaela Gonçalves, da Agência Brasil 61. O texto, de origem do Senado, sofreu alterações na Câmara e voltou ao Senado, onde essas alterações foram confirmadas. Agora, segue para a sanção presidencial. O projeto cria um agravante com pena de reclusão de 4 a 8 anos para o crime de furto, realizado com o uso desses aparelhos, estejam ou não conectados à internet, seja com violação de senhas, mecanismos de segurança ou com uso de programas invasores. Se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de 1/3 ao dobro, considerando-se o resultado. Caso seja praticado com o uso de servidor de informática mantido fora do país, o aumento da pena pode ir de 1/3 a 2/3. No crime já existente de invadir aparelhos de informática para obter dados, modificá-los ou destruí-los, o projeto aumenta a pena de detenção de 3 meses a 1 ano para reclusão de 1 a 4 anos. A alteração serve para definir que há crime mesmo se o usuário não for o titular do aparelho, condição comum no home office. Reportagem Rafaela Gonçalves. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento à CPI da pandemia no Senado. Os detalhes ao vivo com Leonardo Henrique. Boa noite a você, Léo. O ministro se esquivou de algumas perguntas sobre a cloroquina e a sessão foi marcada por um novo bate-boca entre os senadores. Conta mais detalhes para a gente sobre esse dia intenso na política nacional. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os que nos assistem. Pois é, o ministro Marcelo Queiroga tentou sair pela tangente em diversos momentos da sessão de hoje da CPI da pandemia. Uma dessas tentativas foi quando se recusou a comentar se concorda ou não com o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso de cloroquina para o chamado tratamento precoce. Disse apenas que a resposta dependia da análise técnica e que, na condição de ministro da Saúde, era o último a dar a palavra sobre o tema. Essa recusa de uma resposta objetiva gerou bate-boca entre senadores situacionistas e oposicionistas. Questionado sucessivas vezes sobre as declarações de Bolsonaro, que na última quarta-feira, indiretamente, disse que a China criou o coronavírus numa espécie de guerra química,
Queiroga afirmou que evitaria fazer juízo de valor sobre a fala do presidente. Nisso, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que é o presidente da CPI da Covid, chegou a aconselhar que o ministro Queiroga fosse objetivo o bastante e que falasse apenas a verdade para evitar problemas pessoais futuros. O senador cearense Tasso Gereissati, do PSDB, fez novos questionamentos ao ministro sobre o uso de cloroquina para tratar casos de Covid. Como o ministro se recusou a dar uma posição, Tasso pediu para que fosse registrado que Marcelo Queiroga não quis se manifestar sobre o tema. O ministro afirmou que, desde que entrou na pasta da saúde, tem se empenhado para levar vacina a todo o país. Afirmou também que é favorável à autonomia dos estados e municípios na condução da gestão da pandemia e, quando perguntado sobre as aglomerações causadas pelo presidente Bolsonaro, se disse contra toda e qualquer manifestação com grande presença de público, partisse de quem quer que seja. Léo, a presidência da CPI decidiu testar os senadores e os servidores do Senado envolvidos aí na CPI semanalmente, né? Isso mesmo, o pedido foi acatado pelo presidente da comissão, Omar Aziz, mas a solicitação partiu do vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Os testes, segundo Randolph, serão disponibilizados para todos os que têm acesso à sala de reunião, como os senadores, assessores de partidos, liderança do governo e ao corpo técnico do Senado, porque, além disso, todos estes pegam voos aos seus respectivos estados. Foi também sugerido que fosse ampliado o distanciamento da forma como estão disponibilizados os assentos para todos os membros da CPI dentro da sala de reuniões. Rafa. Lá, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você. E agora você confere outras notícias da política nacional no Política em 1 Minuto com Valentim Bezerra. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta o projeto que torna o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte permanente. Também na quarta, o Senado aprovou a suspensão do pagamento de mensalidades do FIES neste ano. O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Se for aprovado pelos deputados, irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, prorrogou na quarta-feira em 2 meses as investigações da Polícia Federal sobre o senador Chico Rodrigues, do DEM. Ele é apontado como membro de um esquema que desviou mais de 20 milhões de reais destinados ao combate da Covid-19 em Roraima. O Instituto Butantan vai paralisar pela segunda vez o invase da Coronavac por causa da falta do IFA, o insumo farmacêutico ativo que é a matéria-prima do imunizante. O instituto, que é parceiro da Sinovac, é responsável pela etapa final da produção da vacina, que consiste em engarrafar, rotular e testar a qualidade do produto. Para o instituto, os atrasos e recorrentes adiamentos do prazo são consequência das declarações feitas por membros do governo federal sobre a China, que é o país que fornece o insumo. Na quarta-feira, o presidente Bolsonaro insinuou, sem mencionar a China, que o novo coronavírus pode ter nascido em um laboratório e questionou se não estamos enfrentando uma guerra química. E a falta de vacinas da Coronavac já paralisou a imunização com a segunda dose em 10 capitais brasileiras. Os dados do Ministério da Saúde mostram que a Coronavac representa mais de 75% dos imunizantes aplicados no Brasil desde o início da imunização contra a Covid-19. De acordo ainda com o Ministério, a suspensão da segunda dose acontece por recomendação da gestão de Eduardo Pazuello, ex-ministro, que determinou que seja aplicado todo o estoque como primeira dose e que não sejam reservadas vacinas para a segunda dose. E agora você confere os dados da vacinação e os dados da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas foram confirmados 72.559 casos.
O total de notificações chegou à marca de 15.009.023 casos. O total de mortes é de 417.116 pessoas perderam a vida para a doença. Foram 2.531 só nas últimas 24 horas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Agora os dados da vacinação. 34.220.432 pessoas receberam a primeira dose em todo o Brasil. A segunda dose foi aplicada em 17.335.070 brasileiros. O Edição Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.